Entre os notórios criminosos de guerra do Terceiro Reich, poucos provocam tanta repulsa quanto Josef Mengele, apelidado de Anjo da Morte. Médico que personificava a crueldade sob o disfarce da ciência, ele foi fundamental em Auschwitz, o campo de concentração mais letal sob o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse ambiente, Mengele escolhia os prisioneiros para as câmaras de gás e decidia quem viveria para suportar experimentos médicos horrendos, mutilações, infecções deliberadas, tortura disfarçada de pesquisa e investigações em gêmeos para sustentar o dogma racial nazista. Obcecado pela pureza e perfeição racial, ele transformou inúmeros indivíduos inocentes em meros cobaias humanas. Quando o Terceiro Reich desmoronou, Mengele orquestrou uma fuga e se escondeu por décadas, protegido por simpatizantes e por sua própria astúcia. Hoje, mergulhamos na história de um homem que uniu medicina e terror. Uma viagem pela vida de Josef Mengele, a figura mais sinistra de Auschwitz, o lado sombrio do Anjo da Morte. Nascido em 1911, na cidade alemã de Günzburg, Josef Mengele estudou medicina e antropologia, obtendo um doutorado por suas pesquisas em genética e hereditariedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, aliou-se à temida SS e foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz. Ao longo do conflito, atuou no campo de concentração de Auschwitz, supervisionando a seleção de prisioneiros e conduzindo experimentos médicos macabros, particularmente em gêmeos. Seus métodos envolviam mutilações, injeções letais e procedimentos sem anestesia, sob o pretexto de pesquisa científica. Em 27 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho rompeu as barreiras eletrificadas de Auschwitz, o maior e mais mortal campo de concentração e extermínio nazista na Polônia ocupada. A cena que se desdobrou para os soldados soviéticos foi de um horror inimaginável. Nos seus 5 anos de funcionamento, 1940-1945, aproximadamente 1.300 homens, mulheres e crianças foram deportados para este complexo. Cerca de 1.100 deles sucumbiram a um plano de morte meticulosamente orquestrado, que envolvia câmaras de gás cheias de Zyklon B, pelotões de fuzilamento, inanição deliberada e exaustão sistemática até a morte. Surpreendentemente, um pequeno número sobreviveu até a libertação. Naquele dia de janeiro, cerca de 7.000 prisioneiros foram libertados por soldados soviéticos de seus confins abandonados. Muitos encontravam-se em condições físicas deploráveis, assolados por desnutrição crônica, doenças e maus-tratos sistemáticos. Muitos mal conseguiam ficar de pé, assemelhando-se mais a figuras espectrais do que a humanos. Os libertadores descobriram provas horripilantes de crimes que ultrapassavam qualquer noção de limites da civilização dentro dos quartéis e depósitos. Havia pilhas imponentes de cadáveres insepultos, pertences pessoais categorizados por origem e tamanho, e registros precisos detalhando um sistema de aniquilação meticulosamente planejado. Entre os sobreviventes, havia inúmeros indivíduos que haviam suportado experimentos médicos abomináveis sob o pretexto de pesquisa científica, mas, na verdade, estes eram meros disfarces para a crueldade disfarçada de progresso. No âmago desse pesadelo, Josef Mengele, infamemente conhecido como o Anjo da Morte, emergiu como o símbolo da perversidade pura, um médico que ganharia notoriedade mundial. Abastada. Seu pai, Karl, era um industrial bem-sucedido, proprietário de uma empresa de produção de máquinas agrícolas. Devido à origem familiar rica, Joseph recebeu uma educação meticulosa desde jovem, o que fomentou sua paixão e curiosidade pelas ciências naturais. Biologia e estudos médicos, que ganhavam importância ideológica na Alemanha do período entre guerras, o cativaram desde a infância. Ao passar por diversas universidades alemãs, ele não apenas aprimorou suas habilidades técnicas, mas também absorveu, como muitos de seus contemporâneos, as teorias raciais que se disseminavam com crescente intensidade. Em 1935, Josef Mengele obteve o doutorado em antropologia física
pela Universidade de Munique. No ano seguinte, ele se qualificou para exercer a medicina ao ser aprovado nos exames estaduais, combinando uma identidade dupla de pesquisador científico e médico clínico. Esse perfil combinado se entrelaçaria mais tarde de maneira arrepiante à medida que o nazismo fornecia a Mengele uma plataforma ideal para manifestar suas fixações. Em 1937, Joseph Mengele iniciou sua carreira científica em uma das instituições de pensamento racial mais influentes do Terceiro Reich, o Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt, sob a orientação do Dr. Ottmar von Verschuer, um geneticista distinto na esfera acadêmica alemã, porém um fervoroso defensor da eugenia e promotor das políticas de aprimoramento racial sob o nazismo. Von Verschuer conduzia pesquisas com gêmeos para compreender os mecanismos da hereditariedade genética. O objetivo dessas investigações não era apenas científico, mas também político e social, buscando decifrar as leis que controlavam a transmissão de características hereditárias para purificar a população alemã de supostos elementos degenerativos. Dentro desse contexto ideológico, o bem-estar do público alemão era visto como uma questão biológica que exigia vigilância, controle e, se necessário, intervenções extremas. Mengele, fortemente influenciado por esses conceitos, rapidamente se tornou um colaborador próximo e aluno predileto de Verschuer. Sob sua orientação, Mengele obteve um segundo doutorado em 1938, desta vez em genética humana e eugenia, com foco em questões hereditárias relacionadas a características físicas e patológicas. Embora esses estudos parecessem cientificamente sólidos, seu verdadeiro objetivo era muito mais sinistro. Serviram para reforçar, com um verniz acadêmico, a ideologia racial que sustentava as políticas do Terceiro Reich. Inicialmente demonstrando pouco envolvimento político explícito durante a ascensão do Partido Nacional Socialista, Mengele mergulhou em um meio acadêmico e científico impregnado de ideologias racistas disfarçadas de fatos científicos. A falsa ciência da biologia racial permeava diversos campos, incluindo antropologia e medicina, fornecendo uma suposta base empírica para discriminação, exclusão e, eventualmente, o extermínio de populações inteiras. Essa pseudociência misturava preconceitos ancestrais com teorias biológicas distorcidas, construindo uma hierarquia racial onde os povos germânicos ocupavam o ápice, enquanto judeus, eslavos, ciganos e outros grupos eram considerados biologicamente inferiores, representando um perigo constante para a pureza e o vigor da população alemã. Nesse ambiente intelectualmente tóxico, Mengele encontrou não apenas justificativa para suas aspirações, mas também uma estrutura ideológica que guiaria sua conduta futura. Mengele mergulhou profundamente na ideologia racial que dominava o pensamento científico de sua época, tornando-a, por fim, a essência de sua persona profissional. Sua vida acadêmica e suas convicções políticas se confundiram, formando um esforço unificado com o objetivo de dar uma justificativa acadêmica às políticas mais radicais do regime nazista. Essa suposta ciência racial conferia uma aura de credibilidade acadêmica a práticas de crueldade chocante. Esterilizações forçadas, segregação sistemática, ostracismo social e, por fim, o assassinato em larga escala de milhões de pessoas encontraram nessa ideologia uma base supostamente lógica. As leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, proibiam qualquer união matrimonial ou relação sexual entre alemães e judeus. Os ciganos, frequentemente chamados de negros, encontraram em discussões científicas promovidas por instituições como o Instituto Kaiser Wilhelm uma justificativa supostamente válida e indiscutível. Em 1938, Mengele deu um passo significativo em sua lealdade ao nazismo. Ele se filiou oficialmente ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e tornou-se membro da Schutzstaffel, mais conhecida como SS. Esse grupo paramilitar, liderado por Heinrich Himmler, não era apenas uma máquina repressiva. Servia como a principal ferramenta para monitorar, planejar
e impor o ideal racial do Terceiro Reich. Ingressar na SS lhe conferiu status e uma via rápida para a ascensão dentro da estrutura governamental, além de colocá-lo na convergência entre a pesquisa biológica e a política estatal. Após sua filiação, Mengele começou a assumir funções que combinavam sua formação acadêmica com a implementação prática da doutrina racista. Ele realizou avaliações antropológicas para identificar indivíduos que se enquadrassem na definição de racialmente puros, com base nos critérios das leis de Nuremberg. Aprovou relatórios que defendiam a esterilização forçada de pessoas consideradas portadoras de defeitos genéticos. Redigiu documentos que desencorajavam casamentos considerados prejudiciais à comunidade nacional. Essas ações fortaleceram sua posição entre a liderança do SSS e consolidaram sua imagem como um cientista dedicado à iniciativa biopolítica nazista. Em 1939, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Mengele já havia alcançado uma posição de destaque. Sua formação em genética, sua lealdade ideológica e sua ambição pessoal o tornaram a escolha ideal para funções que combinavam pesquisa médica com a aplicação de políticas raciais em terras conquistadas. A guerra lhe ofereceu uma oportunidade sem precedentes. Os territórios conquistados forneciam uma fonte quase ilimitada de indivíduos indefesos, considerados adequados para estudo e experimentação. Em 1943, atingindo o ápice de uma trajetória marcada pela colaboração da ciência com o fanatismo, Mengele recebeu sua última missão, o campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Ali, seu nome ficaria para sempre ligado aos experimentos mais brutais e ao mais extremo desprezo pela vida humana. Em Auschwitz, Mengele encontrou a plataforma ideal para unir suas aspirações científicas à autoridade irrestrita que lhe fora conferida por sua patente na SS. Aquela instalação de extermínio, projetada para o extermínio sistemático de comunidades inteiras, foi transformada sob sua liderança em um gigantesco laboratório onde a dor humana se tornou uma variável para a experimentação. Por aproximadamente 2 anos, Mengele exerceu controle absoluto sobre a vida e a morte de dezenas de milhares de prisioneiros. Diariamente, decisões eram tomadas na rampa, com um movimento casual, indicando quais indivíduos viveriam por mais algumas semanas e quais seriam imediatamente enviados para as câmaras de gás. Avaliações extensivas de adultos e crianças eram conduzidas para categorizá-los com base em seu valor científico, mascarando a realidade desses procedimentos como rigor acadêmico, quando, na verdade, eram atos de tortura. Sua pesquisa se concentrava em gêmeos idênticos, visando provar suas crenças sobre leis hereditárias que sustentavam a pureza racial. Para isso, ele coletava amostras de sangue em excesso, amputava membros injustificadamente e submetia crianças a procedimentos cirúrgicos horríveis, muitos dos quais fatais. Entre os horrores estavam injeções letais, cirurgias realizadas em prisioneiros ainda vivos, coleta de órgãos e olhos humanos, tudo fundamentado na crença de que essas vítimas eram desprovidas de dignidade. Para Mengele, todo o campo funcionava como um local de experimentação sem limites, onde as restrições éticas eram apagadas. Em janeiro de 19... e outros membros da SS partiram às pressas, abandonando o campo. Ao romperem as cercas eletrificadas em 27 de janeiro, os soldados soviéticos se depararam com uma cena que superou todas as expectativas. Em meio a pilhas de cadáveres e barracões destruídos, descobriram mais de 7.000 sobreviventes, seres humanos reduzidos a figuras espectrais pela fome, doenças e maus tratos. Muitos mal tinham forças para se levantar. Nos registros detalhados de documentos, instrumentos cirúrgicos e substâncias preservadas em frascos de laboratório, os libertadores descobriram provas inegáveis dos experimentos conduzidos sob a supervisão de Mengele. Os relatos dos sobreviventes ofereciam detalhes estarrecedores. Os experimentos macabros de Joseph Mengele com crianças costuradas umas às outras, mulheres grávidas usadas como cobaias e o assassinato de gêmeos após exames exaustivos
revelaram uma violência sistêmica mascarada por um discurso científico corrompido. Esse discurso legitimou o extermínio de populações inteiras sob o pretexto de uma ideologia assassina, revelada nas atrocidades cometidas por Mengele durante o Holocausto. O relato arrepiante intitula-se A Verdadeira História de Joseph Mengele e seus Experimentos Desumanos. Rolf, filho de Mengele, nasceu em 1944, quando a Segunda Guerra Mundial atingiu seu estágio mais destrutivo. Antes disso, em 1939, Mengele casou-se com Irene Schönbein, uma união formada pouco antes de o continente europeu ser engolfado pelo conflito mais mortal da história. A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro daquele ano, com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, sinalizando o início de uma era de violência sem precedentes. Em junho de 1940, Mengele foi recrutado pela Wehrmacht, as forças armadas convencionais do Reich. Contudo, sua profissão logo tomaria um rumo mais sinistro. Menos de um mês após o recrutamento, ele se ofereceu para servir no corpo médico da Waffen-SS, um ramo militarizado ligado à notória SS, onde as funções militares coincidiam com a aplicação da doutrina racial nazista. Inicialmente, Mengele foi designado para o escritório principal da SS para questões raciais e de assentamento, atuante na Polônia ocupada pelos alemães. Sua função envolvia examinar os procedimentos empregados para verificar se aqueles que alegavam ascendência bávara atendiam aos pré-requisitos raciais e físicos para serem reconhecidos como alemães plenos. Essas avaliações supostamente científicas forneciam a base para aceitar ou negar famílias inteiras dentro da camada racial do Terceiro Reich. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha iniciou a Operação Barbarossa, um vasto ataque à União Soviética. Ao longo dos 18 meses que se seguiram ao início da ofensiva, Mengele participou de batalhas na Frente Oriental, onde ocorreram alguns dos combates mais intensos e impiedosos da guerra. A divisão a qual pertencia esteve envolvida em atrocidades contra a população civil judaica nos territórios ocupados, com inúmeros homens, mulheres e crianças sendo executados em massa durante os estágios iniciais da campanha. Além de desempenhar funções médicas, Mengele demonstrou bravura em combate, um ato que lhe rendeu o reconhecimento de seus superiores ao resgatar 2 soldados alemães presos dentro de um tanque em chamas. Essa ação resultou na concessão da Cruz de Ferro de 2ª classe, posteriormente elevada à 1ª classe, uma honraria militar altamente estimada na Alemanha. Ele também foi promovido ao posto de SS Hauptsturmführer, equivalente a capitão dentro da SS. Em 1943, Mengele retornou à Alemanha, onde se viu em um limbo quanto ao seu próximo papel na Waffen-SS. Durante esse período, ele reencontrou seu antigo mentor, o Dr. Ottmar von Verschuer, agora à frente do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugênia, em Berlim. Esse instituto servia como centro nevrálgico para a pesquisa eugênica do Reich, oferecendo o cenário perfeito para que Mengele pudesse prosseguir com suas aspirações científicas. Em 30 de maio de 1943, chegou uma ordem que alteraria sua trajetória e mancharia para sempre seu nome. Ele estava destinado a Auschwitz. Dentro desse complexo, ele se juntou ao corpo médico de Auschwitz-Birkenau, um complexo que servia tanto como centro de detenção quanto como local de extermínio em massa. Há evidências substanciais que sugerem que Mengele buscou essa designação proativamente, atraído pelas inúmeras oportunidades que ela oferecia para seus experimentos com seres humanos. Auschwitz-Birkenau serviu como palco principal do genocídio nazista, recebendo semanalmente trens com milhares de judeus deportados de toda a Europa ocupada. Ao desembarcarem, a maioria era morta instantaneamente, enquanto outros eram escolhidos para trabalhos forçados ou experimentos médicos. Em sua função de médico do campo, Mengele supervisionava responsabilidades que iam além do trabalho clínico. Ele realizava as seleções nas rampas de desembarque, determinando num relance quem seria enviado às câmaras de gás e quem seria poupado temporariamente. Além disso,
desempenhou um papel crucial na administração do campo de famílias ciganas, um setor de Birkenau designado para o internamento de homens, mulheres e crianças ciganas. A partir de 1943, cerca de 21 mil ciganos foram deportados para Auschwitz e mantidos em cativeiro nessa área. Durante vários meses, Mengele examinou esse campo e seus internos com a mesma determinação implacável que aplicava aos outros prisioneiros. Em 2 de agosto de 1944, quando o alto comando nazista ordenou a liquidação daquele setor, Mengele participou diretamente da seleção final dos prisioneiros ciganos. Naquela noite, 2.893 homens, mulheres e crianças foram enviados para as câmaras de gás de Birkenau. A conduta de Mengele em Auschwitz personificou uma aliança perversa entre ideologia racista, aspiração científica e controle absoluto sobre a vida e a morte. Suas ações transformaram seu nome em um símbolo de terror reconhecido mundialmente, representando a profundidade a que a crueldade humana pode chegar quando velada pela autoridade e disfarçada pela retórica da ciência. Ao chegar a Auschwitz, Josef Mengele foi rapidamente promovido ao cargo de médico-chefe do complexo Auschwitz-Birkenau. No final do ano, ele também assumiu funções no hospital da SS em Birkenau, onde seu poder floresceu. Entre suas inúmeras tarefas, as seleções se tornaram uma das rotinas mais fatais e emblemáticas do campo. Essas seleções visavam identificar prisioneiros considerados fracos demais para o trabalho pelos médicos da SS, condenando-os à morte por serem vistos como um desperdício de recursos valiosos. Ao chegar um transporte de judeus em Birkenau, a equipe médica, incluindo Mengele, avaliava os recém-chegados. Adultos que aparentavam capacidade física eram escolhidos para trabalhos forçados, enquanto os demais, idosos, crianças doentes, mulheres grávidas, eram prontamente escoltados para as câmaras de gás, sem exceção. O processo era implacável e não oferecia nenhuma oportunidade de apelação. Particularmente comovente era o destino das mães com bebês ou crianças pequenas. Elas eram imediatamente selecionadas para execução ao desembarcarem dos vagões de trem. Um destino que Mengele justificava com fria lógica. Em sua opinião, não havia opção para libertar uma criança judia, pois não havia mais lugar onde pudessem viver livremente. Mantê-las dentro do campo também era inviável devido à falta de instalações que garantissem seu desenvolvimento. Ele considerava enviar uma criança sozinha para a câmara de gás um ato ainda mais cruel, preferindo, portanto, que mãe e filho perecessem juntos. Dessa forma, argumentava, a mãe poderia confortar a criança até a morte. Além de suas obrigações médicas, havia rumores sobre sua vida pessoal. Alguns relatos sugeriam que Mengele teve um relacionamento amoroso com Irma Grese, uma das guardas mais cruéis de Auschwitz. No entanto, corria o boato de que ele terminou o relacionamento ao descobrir que Grese praticava atos sexuais com prisioneiros judeus, considerados sub-humanos. Também se alegava que Mengele nutria uma fascinação mórbida pela brutalidade sexual. Relatos sugerem que, em certa noite, ele passou observando e documentando as reações de mulheres judias que eram agredidas sexualmente por funcionários do campo, comportamento hoje reconhecido como desvio criminoso. Esse ato solidificou ainda mais sua imagem como um homem cuja crueldade transcendia quaisquer limites morais concebíveis. A seleção não se restringia à rampa de desembarque. A equipe médica, sob sua supervisão, realizava inspeções regulares nos alojamentos e enfermarias para localizar prisioneiros feridos, gravemente doentes ou debilitados. Essas visitas eram recebidas com um terror inimaginável. As vítimas sabiam que um olhar poderia determinar seu destino. Os escolhidos poderiam receber injeções letais de fenol diretamente no coração ou serem enviados para as câmaras de gás. Mengele, apelidado de o Anjo da Morte, recebeu esse nome devido à sua natureza arbitrária. Para aqueles sob seu controle, ele simbolizava a ameaça perpétua de uma morte instantânea e sem provocação. Gisela Pearl, uma ginecologista judia que trabalhava na enfermaria feminina de Birkenau, relatou mais tarde que as inspeções de Mengele instilavam o mais profundo terror. Seus relatos ecoavam o desespero sentido naquela época.
Temíamos suas visitas acima de tudo, porque nunca sabíamos se veríamos o amanhecer. Ele detinha o poder inquestionável de determinar quem sobreviveria e quem seria exterminado. No verão de 1943, um surto de tifo devastou os alojamentos femininos. Mengele ordenou a evacuação de um bloco inteiro que abrigava 600 mulheres judias, sem hesitação, enviando-as diretamente para as câmaras de gás. Em seguida, ele ordenou que os alojamentos fossem higienizados e desinfetados, e as mulheres de um bloco adjacente foram instruídas a se lavar e vestir roupas limpas antes de se mudarem para os alojamentos renovados. Esse processo era realizado meticulosamente sempre que surgiam surtos de tifo, escarlatina ou outras doenças contagiosas. Dessa forma, sob o pretexto de precauções sanitárias, Mengele estabeleceu um sistema que entrelaçava extermínio, disciplina e falsos estudos médicos. Sua gestão em Auschwitz é considerada um dos episódios mais sombrios do Holocausto. Cada ação que ele tomou, legitimada por conhecimento médico e fanatismo racial, levou à morte de inúmeros inocentes. Em Auschwitz-Birkenau, o extermínio em massa não foi apenas resultado do fervor ideológico nazista, mas também uma prática sistematicamente organizada. Durante surtos de doenças como tifo ou escarlatina nos campos, procedimentos rigorosos eram rapidamente implementados. Prisioneiros suspeitos de infecção eram isolados e transferidos imediatamente para câmaras de gás, supostamente por razões sanitárias, para conter a propagação da doença. Na verdade, isso mascarava uma política de eliminação sistemática. Assim, o assassinato em massa foi institucionalizado sob o pretexto de saúde pública, uma estratégia perversa e eficiente. Essa lógica mortal tornou-se parte do funcionamento diário do campo. A alegada prevenção de epidemias servia como mais um eufemismo para ocultar o extermínio seletivo dos fracos e doentes. Os barracões eram esvaziados, desinfetados e reabastecidos com novos prisioneiros, uma rotina que, sob sua aparência de racionalidade, escondia um profundo desprezo pela vida humana. Após a queda do Terceiro Reich, em 1945, Josef Mengele tornou-se sinônimo dos símbolos mais horrendos da brutalidade nazista. Ao contrário de outros médicos de alto escalão no campo, Mengele não ocupava o cargo mais alto nem era o médico-chefe de Auschwitz. No entanto, sua imagem ficou indelével na memória coletiva do Holocausto devido à natureza horrível de suas ações e ao profundo impacto que tiveram sobre suas vítimas. Foram os relatos dos sobreviventes, particularmente daqueles que sofreram com seus experimentos ou foram obrigados a ajudá-lo, que consolidaram seu infame status. Seus testemunhos retrataram um homem que praticava ciência desprovida de ética, movido por extremismo racial e total desprezo pela agonia humana. Apesar de ser apenas um entre quase 50 médicos em Auschwitz, a presença de Mengele era excepcionalmente marcante. Regularmente presente nas chegadas de trens, onde inúmeros deportados desembarcavam, exaustos após dias presos em vagões de carga, era ele quem supervisionava rigidamente as seleções em seu uniforme da SS impecavelmente arrumado. Com um simples gesto de mão, para a esquerda ou para a direita, ele decidia entre a vida e a morte. Mesmo quando não estava diretamente envolvido no processo, Mengele frequentemente observava, movido mais por curiosidade científica do que por dever. Seu foco era identificar gêmeos, anões, pessoas com anomalias ou características físicas específicas. Para ele, esses prisioneiros representavam valiosos sujeitos para sua pesquisa distorcida sobre genética, raça e ancestralidade. Mais de 1.300 indivíduos de diversas nacionalidades e etnias, enviados sistematicamente para Auschwitz, transformaram-no no maior campo de extermínio sob o nazismo e em um centro de pesquisa biomédica para seres humanos. Ao contrário de outros campos de concentração, Auschwitz proporcionou aos médicos nazistas acesso quase irrestrito a cobaias, tornando-se um campo de experimentação médica sem precedentes na história contemporânea. Esse acesso irrestrito a vítimas humanas transformou Auschwitz em um laboratório da morte. Para os médicos da SS que abraçaram a ideologia racista do regime, trabalhar lá representava uma oportunidade singular.
não só oferecia uma chance de ascensão profissional, como também garantia respeito acadêmico e institucional dentro do Terceiro Reich. Joseph Mengele foi um dos pelo menos 12 médicos que realizaram experimentos em prisioneiros naquele campo. No entanto, seu zelo em explorar essa oportunidade e a crueldade com que o fez deixaram uma marca profunda. Auschwitz não era apenas um local de assassinato. Sob o controle de indivíduos como Mengele, era também um grotesco campo de testes onde a ciência era distorcida para servir a uma ideologia de aniquilação. Os experimentos conduzidos em Auschwitz abrangiam uma gama arrepiante de propósitos, desde investigações genéticas em gêmeos e anões, até testes sobre o impacto de substâncias químicas e doenças no corpo humano. Frequentemente, esses procedimentos levavam a desfigurações permanentes, agonia intensa e, muitas vezes, a morte dos indivíduos, mortes intencionalmente orquestradas e meticulosamente registradas pelos próprios médicos. É crucial notar que essas práticas jamais buscaram o consentimento dos prisioneiros. Eles não eram informados sobre a natureza dos tratamentos, seus riscos, nem seu destino iminente. Os princípios fundamentais da ética médica foram descartados em favor de Mengele e seus pares, que viam os prisioneiros de Auschwitz como sujeitos não humanos para pesquisas científicas distorcidas sob o pretexto da ideologia nacional-socialista. Isso significava que, enquanto milhares pereciam diariamente nas câmaras de gás, muitos mais eram submetidos a experimentos tortuosos com o objetivo de satisfazer as aspirações científicas e as fixações raciais daqueles que reivindicavam a medicina alemã como seu legado. As ações brutais em Auschwitz, incluindo uma série calculada de experimentos, deixaram uma marca indelével nos sobreviventes e servem como prova contundente das atrocidades do Holocausto, que desafiam qualquer vestígio de humanidade. Foram realizados experimentos para avaliar a eficácia de técnicas de esterilização em massa, concebidas para privar grupos inteiros de sua capacidade reprodutiva. Prisioneiros foram intencionalmente feridos ou expostos a diversas doenças infecciosas para o estudo da progressão dessas doenças e o teste de tratamentos. Além disso, prisioneiros foram submetidos a cirurgias e procedimentos médicos sem justificativa terapêutica, causando imensa dor, embora esses procedimentos servissem tanto para fins de pesquisa quanto para o treinamento de médicos e equipe médica da SS. Ademais, prisioneiros foram mortos unicamente para a dissecação de seus corpos e a coleta de espécimes anatômicos para auxiliar nos estudos antropológicos e médicos do regime. Acredita-se que o Dr. Ottmar von Verschuer tenha influenciado significativamente a decisão de colocar Joseph Mengele em Auschwitz. É plausível que Verschuer tenha visto o campo de extermínio como um recurso excepcional para a obtenção de material biológico para o Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugênia, onde atuava como diretor. Enquanto estava em Auschwitz, Mengele enviou a seus colegas alemães um catálogo arrepiante de restos humanos, sangue, órgãos, esqueletos, fetos e outras partes do corpo obtidas de prisioneiros assassinados. Mengele não se limitou a contribuir para os projetos de pesquisa de seus superiores. Ele também conduziu seus próprios experimentos com a ambição de gerar resultados que solidificassem sua reputação acadêmica e, por fim, o levassem a um cargo universitário. Sob sua orientação, um centro de pesquisa foi estabelecido dentro do campo, ocupando vários barracões. Para administrar esse centro, ele escolheu meticulosamente prisioneiros com formação médica que pudessem auxiliá-lo nas tarefas mais especializadas. Como médico da SS, Joseph Mengele teve acesso a instrumentos cirúrgicos, produtos químicos e equipamentos de laboratório modernos, instalando-os em uma seção específica dentro de Birkenau. Ele estabeleceu ali um laboratório de patologia, onde examinava amostras de tecido retiradas das vítimas falecidas. Os experimentos científicos conduzidos por Mengele em Auschwitz não foram ideia exclusiva sua, mas também atenderam aos interesses do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genética Humana e Eugênia,
liderado por seu mentor, Otmar von Verschuer. Em suas pesquisas pessoais e projetos colaborativos com outros cientistas do regime, o foco principal de Mengele foi investigar a correlação entre a herança genética e a expressão de características físicas, mentais e comportamentais. Em um contexto onde a ciência se pauta por padrões éticos, a genética humana serve como uma área crucial de exploração para decifrar a transmissão de doenças, características inerentes e a evolução das espécies. Infelizmente, durante o regime ideológico do Terceiro Reich, esse campo foi manipulado para fins políticos, servindo como ferramenta de propaganda racial. Figuras como Mengele e seus pares não buscavam a verdade científica, mas sim validar uma ideologia profundamente racista que utilizava a biologia para estabelecer uma rígida hierarquia racial. A base dessa perspectiva distorcida residia na noção de que as raças humanas eram entidades biológicas distintas, não apenas diferentes, mas quantificáveis em termos de valor genético. Sob esse sistema de crenças, acreditava-se que os povos germânicos representavam o ápice da evolução. Supostamente, eram mais saudáveis, mais fortes e moralmente superiores. No extremo oposto estavam os grupos considerados biologicamente impuros, judeus, ciganos, eslavos, que os nazistas acreditavam possuir uma propensão natural a doenças, deficiência mental, criminalidade, prostituição e comportamento antissocial. Essa crença levou à implementação de políticas pseudocientíficas e desumanas. Para proteger a pureza do material genético alemão, eles defendiam medidas de higiene racial que variavam da esterilização compulsória à erradicação sistemática daqueles considerados um risco biológico. O cruzamento entre diferentes grupos raciais era considerado poluição genética. O esforço para manter essa suposta pureza racial tornou-se um importante pilar ideológico do genocídio nazista. Mengele, firmemente convicto dessa visão, dedicou-se zelosamente à identificação de características físicas ou marcadores bioquímicos que, em sua opinião, pudessem determinar a origem racial de um indivíduo. Em Auschwitz, um notório centro de extermínio durante o Holocausto, pesquisadores buscavam correlações entre atributos físicos como o formato do crânio, cor dos olhos, altura e simetria facial com a origem étnica dos prisioneiros. Acreditava-se que a biologia poderia fornecer evidências objetivas para a classificação racial baseada em valores percebidos. A instalação, portanto, funcionava como um laboratório secreto onde os dogmas raciais nazistas eram testados com devoção fanática. Milhares de indivíduos, incluindo crianças, gêmeos, anões e pessoas com deformidades ou condições incomuns, foram submetidos a experimentos desumanos sob o pretexto de expandir o conhecimento científico. Na verdade, esses experimentos serviam como máscara para uma agenda ideológica. A linha entre ciência e brutalidade desapareceu completamente, com Mengele emergindo como um dos mais perversos executores dessa fusão. Mengele, juntamente com outros médicos ligados à SS, acreditava firmemente que a preservação da suposta pureza genética do povo alemão exigia a identificação de características anatômicas, fisiológicas ou bioquímicas específicas para determinar definitivamente a herança racial de cada indivíduo. Esses homens, educados na linguagem da ciência racial e no darwinismo social distorcido, consideravam qualquer descoberta que reforçasse seu sistema hierárquico como justificativa para o uso de seres humanos como cobaias em experimentos. Para eles, considerações éticas como dor, humilhação ou morte eram irrelevantes. Enxergavam a utilidade desses sacrifícios como evidente e um passo necessário para o conhecimento que acreditavam ser crucial para o futuro do Reich. As vítimas desses projetos eram quase sempre provenientes de duas comunidades consideradas inimigas essenciais e perpétuas pelo nazismo: judeus e ciganos. De acordo com a ideologia nacional socialista, judeus e ciganos eram vistos como entidades biologicamente degradadas, disseminadores inatos de decadência física e moral, uma ameaça inerente que precisava ser erradicada. Essa crença na inferioridade absoluta sustentava a desumanização sistemática.
Os prisioneiros perdiam sua dignidade e eram considerados meramente recursos descartáveis, valorizados apenas pelo valor limitado que se podia extrair de sua dor. Auschwitz-Birkenau, com sua vasta escala e administração meticulosamente estruturada, proporcionava um cenário incomparável para colocar essas teorias em prática. Ali, Mengele tinha uma fonte contínua de vítimas, perfeitamente adequadas aos seus interesses. No campo, mais de 20.000 ciganos foram detidos em condições severas, marcadas pela superlotação e desnutrição. Simultaneamente, trens vindos dos territórios ocupados traziam centenas de milhares de judeus para serem selecionados assim que chegassem. Nenhum outro lugar no mundo reuniu um número tão vasto de indivíduos vulneráveis, presos atrás de arame farpado, completamente à mercê de médicos que exerciam sua autoridade para ditar a vida ou a morte. Dentro dessas cercas eletrificadas e barracões superlotados, repletos de crianças exaustas, Mengele descobriu o cenário ideal para unir sua ânsia por prestígio científico à sua adesão zelosa à ideologia nazista. Como resultado, em salas de autópsia improvisadas, laboratórios instalados em barracões e salas de cirurgia convertidas em galpões, ele cometeu uma série de atrocidades. Em seu pensamento distorcido, esses atos constituíam o ápice do serviço à ciência alemã. Com convicção inabalável na validade de suas ações, ele informou a um colega que, sob as condições únicas de Auschwitz, teria sido quase um pecado renunciar a uma oportunidade tão extraordinária para pesquisa irrestrita em seres humanos. Seu foco na população cigana transcendia seu papel como meros sujeitos de testes médicos. Mengele também conduziu uma investigação antropológica abrangente, com a intenção de registrar minuciosamente as características físicas, tradições e supostas idiosincrasias raciais dessa comunidade. Como parte desse projeto, uma epidemia de noma, uma grave gangrena facial ligada à extrema desnutrição, afetou crianças ciganas. Mengele instruiu vários médicos presos a acompanhar a progressão da doença. Embora qualquer médico imparcial reconhecesse que a noma resultava da privação prolongada de alimentos e das precárias condições sanitárias, Mengele, em vez disso, atribuiu sua origem à inferioridade inerente da raça cigana. Ansioso por fornecer dados aos centros de pesquisa, ele matou deliberadamente várias crianças que sofriam dessa condição. Suas cabeças e órgãos foram então removidos e enviados para a Academia Médica da SS em Graz e outras instituições do Reich para estudo anatômico. Infelizmente, mesmo quando médicos prisioneiros descobriram um tratamento para a infecção, anteriormente quase sempre fatal, todas as crianças recuperadas ainda eram enviadas para câmaras de gás. Sua outra área de interesse eram os gêmeos idênticos. Desde a década de 1930, geneticistas alemães, incluindo seu mentor Verschwer, consideravam os gêmeos a chave para a compreensão da hereditariedade. Antes da guerra, os pesquisadores precisavam do consentimento dos pais ou dos próprios participantes para realizar estudos, o que reduzia significativamente o número de casos disponíveis. No entanto, Auschwitz aboliu essas restrições. Mengele teve acesso a centenas de pares de gêmeos, obtidos de comboios de judeus deportados e famílias ciganas internadas no campo. Nenhum pesquisador alemão ou internacional jamais havia tido acesso a uma quantidade tão grande de material humano. Os gêmeos selecionados foram transferidos para o centro de pesquisa, onde a equipe, sob as ordens de Mengele, realizou extensas medições corporais em todos os aspectos, características como o formato do crânio, comprimento dos membros, estrutura dentária, cor da íris e outras foram documentadas. Além disso, grandes quantidades de amostras biológicas, principalmente de sangue, foram coletadas. O desempenho de Josef Mengele em Auschwitz foi altamente elogiado por seus superiores da SS, por sua dedicação e competência inabaláveis, o que lhe proporcionou liberdade e apoio irrestritos. Essa liberdade permitiu que ele elaborasse um extenso catálogo de experimentos médicos grotescos
alimentados por sua crença fervorosa na supremacia ariana e sua fixação na ciência racial nazista. Conhecido posteriormente como o Anjo da Morte, ele realizou esses atos atrozes. Um evento particularmente perturbador durante sua permanência no campo de concentração foi o incidente em que Mengele selecionou duas crianças gêmeas, Guido e Nina, com apenas 4 anos de idade, sob o falso pretexto de um exame científico. Elas foram então transportadas para a sala de cirurgia, onde ele realizou um procedimento conforme seu plano, costurando-as pelas costas e conectando seus vasos sanguíneos em um esforço macabro para fabricar gêmeos siameses artificiais. Ao sair da sala de cirurgia, o resultado revelou a crueldade sem limites que residia dentro dele. No pós-guerra, a sobrevivente Vera Alexander narrou o sofrimento comovente da família. As crianças estavam infectadas, com secreção persistente, chorando dia e noite incessantemente. A mãe, possivelmente chamada Stella, conseguiu morfina para aliviar o tormento contínuo dos filhos. Em outro caso, um médico judeu que estava preso afirmou que Mengele assassinou 14 pares de gêmeos, injetando clorofórmio no coração de um dos irmãos de cada par. Posteriormente, ele também tirava a vida do irmão sobrevivente para dissecar e analisar seus órgãos, buscando diferenças para estudo. Os relatos daqueles que trabalharam perto dele retratam consistentemente sua personalidade conflituosa. Ele demonstrava uma habilidade para ser afável, atencioso e até mesmo compassivo com os indivíduos escolhidos como sujeitos de pesquisa. No entanto, essa aparência de bondade desmoronava instantaneamente. Com indiferença, ele ordenava a execução deles como se estivesse dando uma ordem rotineira. Aos mais jovens, num gesto sinistro, pedia para ser chamado de tio Mengele, para ganhar a confiança deles antes de transformá-los em cobaias para seus experimentos. Embora sua preocupação principal fossem os gêmeos, os prisioneiros de Auschwitz não estavam isentos de suas práticas. Mengele nutria um interesse peculiar por indivíduos com anormalidades físicas, doenças persistentes ou características que considerava dignas de exame. Em 1943, a Noma, uma virulenta infecção bacteriana que devastava os rostos e bocas dos prisioneiros ciganos, espalhou-se entre eles. Em vez de se preocupar com a saúde deles, Mengele viu a epidemia como uma oportunidade para realizar um estudo, alegando que levaria ao desenvolvimento de um tratamento preventivo. No entanto, qualquer vantagem potencial era destinada exclusivamente aos alemães. Para realizar esses estudos, ele obrigou a cooperação do pediatra judeu Bertold Epstein, um prisioneiro do campo. As crianças afetadas, que não foram mortas, imediatamente foram segregadas em um barracão separado. Muitas foram assassinadas intencionalmente, para que suas cabeças e órgãos pudessem ser armazenados em frascos e enviados à Academia Médica da SS para exames posteriores. Uma de suas táticas mais brutais envolvia tentar alterar a cor dos olhos dos prisioneiros, injetando corantes e produtos químicos diretamente em seus olhos, causando dor excruciante e danos permanentes. Mengele também realizou amputações sem justificativas médicas válidas, transfusões de sangue experimentais e inúmeros procedimentos invasivos, cujo único propósito era satisfazer seu falso interesse científico. Durante todo o seu período em Auschwitz, Mengele manteve correspondência constante com seu antigo guia e patrono, Ottmar von Verschuer. Ele enviava espécimes biológicos e fragmentos de tecido de suas vítimas para o Instituto Kaiser Wilhelm, dirigido por von Verschuer. Alguns de seus experimentos dentro do campo foram conduzidos explicitamente para o benefício dessa instituição. Em um incidente particularmente horripilante, Mengele ordenou o assassinato de 8 membros de uma família cigana para coletar seus globos oculares e enviá-los para estudos comparativos. Por sua dedicação incansável ao avanço da ciência alemã, ele recebeu cartas oficiais de agradecimento. Apesar de ocupar o cargo de médico-chefe, a assistência médica prestada aos prisioneiros, sob sua responsabilidade, era quase inexistente. A equipe médica alemã, em sua maioria, observava e controlava os médicos prisioneiros judeus, que mal conseguiam prestar cuidados básicos. Aqueles que necessitavam de tratamento avançado eram considerados inúteis e enviados imediatamente para as câmaras de gás. Em essência,
As ações de Josef Mengele em Auschwitz foram marcadas pelo desprezo pela vida humana e pela aplicação sistemática da medicina para eliminar. Sua narrativa tornou-se um símbolo arrepiante do Holocausto, alertando para as atrocidades que podem surgir quando o zelo dogmático e a ciência são empregados a serviço do ódio. Quando o tifo atingiu o setor feminino de Auschwitz, Mengele ordenou a evacuação imediata de um barracão que abrigava 600 prisioneiras judias. Elas foram levadas diretamente para as câmaras de gás e executadas. Após o massacre, o prédio foi desinfetado e completamente limpo. As mulheres do bloco adjacente receberam roupas limpas e foram transferidas para o barracão higienizado. Essa ação, considerada eficiente e pragmática por seus superiores, resultou na concessão da Cruz de Mérito de Guerra a Mengele. Em 1944, Mengele ascendeu ao cargo de médico-chefe de Auschwitz-Birkenau. Em sua vida privada, no campo de concentração, ele desfrutava de relativa prosperidade, contrastando fortemente com as condições extenuantes enfrentadas pelos soldados alemães nas frentes de batalha italiana, russa e francesa após o desembarque na Normandia. Para elevar o moral dos oficiais da SS, regalias como rações extras de comida, cigarros e vodka eram distribuídas após cada assassinato em massa organizado. Para manter uma aparência de formalidade burocrática, essas execuções por gás eram registradas nos arquivos oficiais como ações especiais. Simultaneamente, banquetes extravagantes, que lembravam os melhores restaurantes de Berlim, aconteciam no clube de oficiais da SS. Em meio a tanta opulência, Mengele e sua esposa Irene deram as boas-vindas ao filho, Rolf, em 11 de março de 1944. A poucos metros de distância, os prisioneiros mal sobreviviam com uma dieta diária que raramente ultrapassava 700 calorias. A maioria dos prisioneiros não tinha certeza sobre o fim de seu sofrimento, seja por doença, fome, um tiro disparado por um guarda ou a seleção para experimentos macabros. Auschwitz personificava o arquétipo de um campo de extermínio, onde inúmeras vidas eram extintas diariamente, frequentemente devido às decisões tomadas por Mengele e sua suposta equipe médica. Apesar do luxo, os oficiais recebiam notícias cada vez mais angustiantes. Os bombardeios aéreos aliados devastavam impiedosamente as cidades alemãs, enquanto os exércitos ocidentais marchavam triunfantemente pela França. O que mais perturbava os prisioneiros restantes em Auschwitz era que, em 1944, o Exército Vermelho Soviético havia rompido a antiga fronteira polonesa e se aproximado rapidamente do complexo. Simultaneamente, as divisões da Waffen-SS, incluindo a divisão Viking, persistiam na luta, enquanto o moral e a estrutura do exército regular se desintegravam após a tentativa fracassada de assassinato de Hitler em 20 de julho. Uma semana depois, uma insurreição eclodiu em Varsóvia, que, embora reprimida com brutalidade, simbolizou o desmoronamento da autoridade alemã sobre a Polônia. Consequentemente, as atrocidades em Auschwitz se intensificaram à medida que Mengele persistia com seus experimentos. Em 13 de setembro de 1944, segundo o diário de sua esposa, os alarmes de ataque aéreo soaram sobre o campo pela primeira vez, um fenômeno que se repetiu frequentemente durante os últimos meses da guerra. Os procedimentos supervisionados por Mengele em Auschwitz eram marcados por extrema crueldade e careciam de qualquer justificativa médica. Esses procedimentos envolviam tratamentos invasivos e dolorosos, cujo propósito não era o alívio ou a cura, mas sim servir a objetivos experimentais ou satisfazer uma curiosidade científica sem fundamento. O caso de Renate Gutmann serve como um exemplo gritante dessa corrupção da medicina, pois ela, como muitos outros, foi reduzida a um mero número na máquina da morte. 70.917 era o seu número de prisioneira nos registros de Auschwitz. Ao chegar ao campo, ela foi brutalmente separada de sua mãe e irmão. Foi levada para um prédio que servia como hospital, mas que funcionava mais como um cruel laboratório de experimentos. Uma rotina macabra era iniciada para gêmeos, incluindo um exame minucioso de sua anatomia,
múltiplas radiografias e extração significativa de sangue da veia jugular do pescoço. Para uma criança tão pequena, esses procedimentos infligiam intenso trauma físico e emocional. Em uma ocasião, Renate foi contida em uma mesa enquanto um membro da equipe médica a cortava com uma faca, sem lhe dar qualquer explicação ou consolo. Agonia e medo eram parte integrante do processo. O objetivo não era apenas examinar as crianças fisicamente, mas também aniquilar seu espírito. O relato de Laurent Monash, outra participante do experimento, oferece uma narrativa arrepiante. Com o tempo, ela contou, com a voz trêmula, como os prisioneiros eram rotineiramente injetados em várias partes do corpo, sempre sem saber a natureza da substância. Após uma dessas injeções, sua irmã desenvolveu uma doença grave. Seu pescoço inchou alarmantemente, deformado por uma infecção descontrolada. Por fim, ela foi levada para a sala de cirurgia, mas o procedimento ali realizado não tinha qualquer semelhança com um procedimento médico respeitável. A operação foi conduzida sem anestesia, em um ambiente sórdido, iluminado por lâmpadas improvisadas, com instrumentos mal esterilizados entre os procedimentos. Anos mais tarde, Lawrence compararia aquele local a um açougue disfarçado de sala de cirurgia, onde a vida humana tinha pouco valor e o sofrimento era recebido com apatia. A ciência, outrora domínio de Joseph Mengele, se afastou da moralidade e foi reaproveitada como um aparato de degradação, tormento e aniquilação, disfarçado pelo jargão do estudo biomédico, porém desprovido de empatia. Entre seus experimentos mais cruéis com gêmeos estavam amputações sem necessidade médica, infecção intencional de tifo ou doenças similares em um dos irmãos e transfusões de sangue entre gêmeos a níveis quase letais. O relato de Vera Alexander narra um dos incidentes mais terríveis. Mengele pretendia criar gêmeos siameses, unindo cirurgicamente duas crianças ciganas pela coluna vertebral. O resultado, como previsto, trouxe dor inimaginável. Ambas as crianças sucumbiram a uma infecção gangrenosa após suportarem dias de tormento. Aqueles que morreram durante esses experimentos representaram apenas uma fração do número total de mortes. Os sobreviventes com lesões permanentes eram rapidamente eliminados por Mengele quando considerados inúteis. Seus corpos eram então dissecados para fins de pesquisa, tornando-se cobaias de estudo. Miklos Nisli, um médico judeu obrigado a auxiliar Mengele, descreveu como, em uma noite, o oficial da SS matou pessoalmente 14 pares de gêmeos com injeções de clorofórmio diretamente em seus corações. Se um dos gêmeos sucumbia à doença, o outro era imediatamente sacrificado para autópsias comparativas. Após a conclusão desses relatórios, órgãos específicos eram embalados e enviados ao Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim. Durante as seleções na rampa de Auschwitz-Birkenau, Mengele não apenas identificava gêmeos, mas também examinava deportados com anomalias físicas, como nanismo, gigantismo, deformidades ósseas ou pé torto congênito, separando-os imediatamente dos demais. A pesquisa abrangia medições corporais detalhadas, repetidas coletas de sangue, extrações dentárias desnecessárias e exposições à radiação e a drogas, com o objetivo de induzir alterações perceptíveis. Ao término do estudo, os participantes eram brutalmente assassinados e seus corpos mutilados, frequentemente enviados à Alemanha para pesquisas adicionais dos cientistas do Reich. Em seus últimos anos, Elisabeth Ovitz, uma sobrevivente anã desses abusos, relatou com voz trêmula a agonia indescritível que nos infligiram. Um tormento que se prolongava por dias, persistindo mesmo após o término dos experimentos. A fixação de Mengele também se estendia a prisioneiros com heterocromia, uma anomalia genética caracterizada por olhos de cores diferentes. Um colega do Instituto Kaiser Wilhelm compartilhava essa peculiar fascinação. Mengele ordenou a identificação e o assassinato de deportados para a extração de seus globos oculares, que eram mantidos em frascos antes do envio para Berlim. Em seu laboratório, Mengele desenvolveu uma de suas montagens mais macabras,
centenas de olhos humanos meticulosamente perfurados e fixados em tábuas de madeira. Esses restos mortais, que ele estudava atentamente como um entomologista examinando insetos dissecados, ele ominosamente apelidou de minha coleção de borboletas. A maioria das vítimas submetidas aos experimentos médicos de Joseph Mengele eram crianças. Ironicamente, esse médico, que simbolizava a brutalidade nazista, muitas vezes parecia atencioso e até amigável com os pequenos que escolhia como cobaias. Esses menores viviam em barracões separados dos outros prisioneiros, onde, em comparação com as condições dos campos de concentração, recebiam alimentação um pouco mais nutritiva e tratamento menos severo. Anos mais tarde, o sobrevivente Moshe Ricol descreveu as ações contraditórias de Mengele. Ele afirmou que Mengele se apresentava como uma figura amigável, como um tio querido, oferecendo doces ou pequenos presentes às crianças, com um sorriso reconfortante. No entanto, após esses gestos amigáveis, as crianças eram submetidas a procedimentos dolorosos, como injeções de substâncias não identificadas, cortes cirúrgicos e remoção de fluidos corporais ou tecidos. Mosher se lembrava especificamente de que seu irmão Tibi sofreu operações particularmente brutais, nas quais Mengele operou sua medula espinhal sem anestesia e, posteriormente, inseriu pinos em suas cabeças por razões desconhecidas. Décadas depois, Mosher ainda carregava as marcas dessas picadas de alfinete. O clímax ocorreu no dia em que Tibi foi capturado e, posteriormente, apareceu com o corpo coberto de bandagens alguns dias depois. Ele morreu nos braços do irmão pouco tempo depois. Mengele não se limitava a usar crianças para suas investigações pessoais. Ele também as designava para auxiliar em projetos patrocinados pelo Instituto Kaiser Wilhelm. Uma dessas áreas de pesquisa focava na alteração da cor dos olhos. Para isso, substâncias químicas eram administradas diretamente nos olhos de crianças e bebês, levando a consequências como inflamação intensa, queimaduras, cegueira permanente e morte. A ginecologista húngara Gisela Perl, uma trabalhadora forçada no Hospital do Campo, testemunhou a arrepiante indiferença de Mengele em relação ao tormento de suas vítimas. Após um dos inúmeros assassinatos, ela ouviu casualmente tirar um sabonete perfumado do bolso, assobiar uma melodia animada e limpar as mãos com um gesto de satisfação, como se tivesse acabado de concluir uma tarefa mundana em vez de cometer um assassinato. Um outro prisioneiro designado para cuidar dos gêmeos judeus usados nesses experimentos relatou suas reações físicas e emocionais. As coletas de sangue começaram pelos dedos e culminaram nas artérias, permitindo múltiplas extrações em um único dia. O medo os dominou. Eles gritaram, tentaram se proteger encolhendo-se, mas acabaram sendo contidos fisicamente pelos membros da SS. Em outros casos, substâncias químicas foram introduzidas em seus olhos. Alguns receberam a substância em ambos os olhos, outros em apenas um, para observar as diferenças de impacto. O resultado foi uma agonia excruciante. Suas pálpebras se dilataram horrivelmente e uma sensação de queimação os fez chorar por horas. Alex Dekel, outro sobrevivente, presenciou pessoalmente atrocidades incompreensíveis. Ele recordou com repulsa como Mengele realizava cirurgias sem anestesia, extraindo corações e estômagos de prisioneiros vivos, enquanto outros cativos eram obrigados a testemunhar. Em 2009, Itzhak Ganon, um judeu deportado para Auschwitz aos 20 anos, testemunhou que Joseph Mengele, sem anestesia, extraiu um de seus rins. Após a cirurgia, ele foi obrigado a retornar a trabalhos extenuantes, sofrendo dores tão intensas que mal conseguia ficar em pé. Tais atos desumanos não foram eventos isolados, mas parte de um sistema que sancionava a crueldade sob o pretexto de pesquisa científica. Mengele e seus cúmplices viam crianças judias e ciganas como cobaias, não como indivíduos que mereciam dignidade e direitos. A aplicação distorcida da medicina dessa maneira permanece um dos capítulos mais sombrios da história do Holocausto. Além disso, Mengele tinha como alvo mulheres grávidas para seus experimentos,
submetendo-as a tratamentos brutais antes de, muitas vezes, enviá-las para a morte planejada. Ruth Elias, uma judia checa e futura mãe, estava entre as vítimas submetidas a essas práticas quando chegou a Auschwitz, vinda do gueto de Theresienstadt. Décadas depois, ela narrou dolorosamente seu sofrimento. Ao chegar, deu à luz uma menina saudável, de cabelos claros, que logo chamou a atenção de Mengele. Com uma curiosidade arrepiante, ele ordenou que os seios de Elias fossem enfaixados, fingindo que queria estudar quanto tempo um recém-nascido poderia sobreviver sem se alimentar. Durante vários dias, Elias assistiu desesperada enquanto sua filha suportava uma dor inimaginável, até que um médico prisioneiro checo, também médico, lhe administrou uma dose letal de morfina para aliviar a agonia do bebê. Outra sobrevivente, a doutora Olga Lengel, recordou como Mengele observava os partos das prisioneiras com intensa atenção, examinando cada detalhe quase clinicamente. Contudo, independentemente do resultado do parto, não era diferente do de outras prisioneiras. Após examinar o recém-nascido, Mengele ordenou a remoção imediata da mãe e da criança para a câmara de gás. Em certos casos, sua crueldade ultrapassou qualquer limite imaginável. Há registros de que, em uma ocasião, ele retirou à força um bebê do útero da mãe. Ao descobrir que não eram gêmeos, como havia previsto, atirou o recém-nascido com desprezo em uma fornalha em chamas, frustrado por o parto não ter correspondido às suas expectativas. Os últimos dias e a fuga do Anjo da Morte. Em janeiro de 1945, enquanto as tropas soviéticas avançavam implacavelmente pela Polônia, Mengele fugiu de Auschwitz junto com outros membros da SS. Durante os últimos meses da guerra, ele foi designado para o campo de concentração de Grossrosen e seus anexos. Com o colapso do Terceiro Reich, ele vestiu o uniforme da Wehrmacht e juntou-se a uma unidade que acabou se rendendo às forças de ocupação americanas no final do conflito. Disfarçado, Mengele foi registrado como prisioneiro de guerra sob um pseudônimo. Naquele momento, as autoridades americanas não tinham plena consciência da magnitude de seus crimes, e sua identidade entre os mais procurados ainda era desconhecida. No início de agosto de 1945, ele foi libertado sem que se suspeitasse que aquele indivíduo, responsável por inúmeras mortes e experimentos cruéis, fosse o alvo. Nos 4 anos seguintes, Mengele levou uma vida clandestina. Viveu sob um nome falso perto de Rosenheim, na Baviera, trabalhando como lavrador. De lá, manteve contato com sua família, que o ajudou a sobreviver e a planejar sua fuga. Quando as autoridades aliadas começaram a documentar meticulosamente as atrocidades de Auschwitz e descobriram o envolvimento de Mengele, iniciaram uma busca por ele. No entanto, devido a informações enganosas fornecidas por seus familiares, os investigadores foram levados a acreditar que ele havia morrido. Em 1949, as conclusões das primeiras investigações, que não tiveram sucesso, levaram Mengele a acreditar que não era mais seguro permanecer na Alemanha. Com o financiamento de sua família abastada, ele fugiu para a América do Sul. Em julho daquele ano, sob uma identidade falsa, embarcou para a Argentina. Lá, encontrou um ambiente acolhedor para muitos nazistas que já haviam buscado refúgio no país. Na década de 1950, sentiu-se seguro o suficiente para estabelecer residência legalmente. Obteve a cidadania argentina como José Mengele em 1956. No entanto, sua vida pacífica foi interrompida em 1959. No final da década de 1950, as autoridades judiciais alemãs haviam reunido extensas provas detalhando os crimes de Josef Mengele. Mandados de prisão foram expedidos e ele figurava entre os criminosos de guerra mais procurados da Europa. Ao saber de sua iminente prisão, decidiu fugir novamente. Nessa ocasião, ele mirou no Paraguai, buscando a cidadania que lhe proporcionaria maior mobilidade e uma nova barreira legal contra possíveis extradições. No entanto, sua aparente segurança durou pouco. Em maio de 1960, a comunidade internacional foi surpreendida quando agentes do Mossad, o serviço secreto israelense, localizaram Adolf Eichmann, arquiteto da solução final, em Buenos Aires,
e o sequestraram para levá-lo a Jerusalém. Essa operação de grande repercussão causou alarme na rede de ex-nazistas escondidos na América do Sul. Mengele, temendo sua própria captura iminente, ficou ansioso. Agindo impulsivamente, deixou o Paraguai às pressas. Graças ao apoio financeiro constante de sua família, que nunca vacilou em seu compromisso, ele conseguiu se estabelecer no Brasil. Lá, sob uma identidade falsa, encontrou refúgio em uma área rural perto de São Paulo. Durante muitos anos, ele levou uma vida discreta, intercalando períodos de clandestinidade com estadias em casas fornecidas por apoiadores e associados. Em 1977, seu filho, Rolf Mengele, viajou da Alemanha para o Brasil para visitá-lo. O encontro revelou muito. Rolf encontrou um homem idoso, visivelmente debilitado e exausto, mas firme em sua crença na própria inocência. Segundo relatos posteriores, ele permaneceu indiferente ao ser confrontado com seus crimes, afirmando com serenidade que jamais havia causado danos intencionalmente. Em sua perspectiva, tudo o que fizera era o cumprimento fiel das responsabilidades inerentes à sua patente na SS. A vida do Anjo da Morte chegou ao fim em 7 de fevereiro de 1979. Naquele dia, enquanto nadava na costa de Bertioga, uma popular cidade turística perto de São Paulo, ele sofreu um derrame. Incapaz de se manter à tona, afogou-se antes que alguém pudesse salvá-lo. Sob o pseudônimo de Wolfgang Gerhard, seu corpo foi sepultado em um cemitério na periferia de São Paulo, numa tentativa de apagar sua presença e escapar da justiça que o perseguia implacavelmente há mais de 3 décadas. Sua vida chegou ao fim, deixando para trás um homem que personificava a perversão absoluta da ciência, transformando-a em instrumento de aniquilação. Por 34 anos, ele se esquivou de governos promotores e daqueles que buscavam responsabilização. Ninguém lamentou sua morte. O nome Joseph Mengele ficará para sempre gravado na história como um símbolo do horror de Auschwitz e do uso impensável da medicina para infligir dor, além de qualquer limite humano concebível.